Oi, gente, mais um vídeo aí, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque a gente não pode parar, né? O novo governo, novas leis. Que saco história do Brasil. A Constituição que vigorava no Brasil era de 1824, portanto, ainda na época da monarquia. Pois é, e já estávamos começando um novo governo. Então, uma das primeiras medidas do governo republicano foi providenciar novas leis para o país, adequadas à nova forma de governo. Vamos conhecer um pouco dessas leis? Você vai ler um trecho do documento original. Porém, sua maneira de escrever as palavras pode ser bastante diferentes das que você conhece. Se necessário, peça a ajuda do professor. Lógico, e vamos lá. Gente, olha, desculpa, os cachorros estão terríveis. Constituição de 1891. República dos Estados Unidos do Brasil. Decretada e promulgada, tá? Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos com o Congresso Constituinte para organizar um regime livre e democrático. Gente, lembra que nós temos palavras bem diferentes, tá? Porque as palavras são mutáveis. Lembra que a gente está estudando um pouquinho isso em português. Estabelecemos, decretamos e promulgamos a seguinte: Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Artigo 1º. A nação brasileira adopta como forma de governo, sob a origem representativa, a República Federativa, programada em 15 de novembro de 1889, tá? Então, a partir de 1889, o que aconteceu? Nós deixamos de ter, né, uma monarquia, certo? E aí, passamos a ter, né, um novo tipo de governo. Cada uma das antigas, artigo 2º, cada uma das antigas províncias formará um estado. Tá? Então, o que era uma província de Portugal, a partir daí começou a ser um estado. E o antigo município neutro constituirá o Distrito Federal, que antigamente era chamado de município neutro, onde era a capital, né, do país, né? Agora será o Distrito Federal, continuando a ser a capital da União. Artigo 5º. Incumbe a cada estado prover, né, as expensas próprias, as necessidades do governo, seu governo e administração. Então, cada estado vai ter que se sustentar, tá? Porém, prestará socorros ao estado. A União, porém, prestará socorros aos estados que, em caso de calamidade pública, os solicitar. Então, assim, que nem agora, estamos passando aí nessa época, né, de coronavírus. O que acontece? O estado de São Paulo é o maior estado, né, com maior população, não o maior estado, tá? Tem a maior população aí, porque nós somos um estado que há uma grande concentração de empresas, certo? Ele teve, ele foi o epicentro, né, dessa pandemia. O que ele teve que fazer? Pedir ajuda federal, tá? Então é isso que ele quer dizer. Em caso de calamidade pública, né, em caso de pandemia, ele pode solicitar. Artigo 6º. O governo federal não poderá intervir em negócios peculiares aos estados, tá? Então, o governo federal ele não pode interferir naquilo que o estado quer fazer negócios com empresas, tá? Artigo 15º, são órgãos de soberania nacional, o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Harmônicos e independentes entre si. Isso quer dizer que eles são de soberania nacional, né? Onde eles têm que se conversar, porém eles são independentes, tá? Aqui ao lado, vou voltar aqui um pouquinho para vocês, né? Nós temos a nossa Constituição.
Uma charge de Angelo Agostini, publicada em 1890. Em diversas imagens da época, a República era representada de uma figura feminina, de acordo com a Constituição de 1891. Então aqui, ó, nós temos a República. A República é essa mulher aqui. O voto deveria ser aberto, ou seja, todos podiam saber em que o eleitor estava votando no momento da eleição, tá? Então, assim, a gente votava e o voto, todo mundo podia saber. Que eu acho que não era o que era muito interessante, né, gente? Artigo 41. Exerce o poder executivo o presidente da República dos Estados Unidos do Brasil como chefe eleito da nação. Eletivo, né? Foi eleito da nação. Artigo 43. O presidente exercerá o cargo por 4 anos. Olha lá que tem 2 N's, gente. Uma forma, antigamente escrevia assim, tá? Não podendo ser reeleito para o período presidencial imediato. Então, antigamente, o presidente só podia ser eleito por 4 anos e acabou. O presidente e o vice-presidente da República serão eleitos por sufrágio direto da nação. A maioria absoluta dos votos, tá? Então, como hoje, né? Quem tivesse a maioria dos votos seria eleito. Artigo 70. São eleitos os cidadãos maiores de 21 anos que se alistem de forma da lei. Então, quer dizer que só poderiam assumir. Não podem alistar-se eleitores, os mendigos, analfabetos, a praças de prete, os religiosos, ou seja, os membros das igrejas católicas, padres. Praças de prete, modo antigo de escrever praça de pré, nome dado na época aos soldados que ocupavam as baixas posições do exército. Então, olha só, não era qualquer um que poderia, só os bem-aventurados, aqueles que tinham grana, money. Atividades. Marque o texto conforme as indicações a seguir. Sublinhe de verde o artigo que define que o Brasil adotaria presidencialismo, né? Então, vocês vão marcar o artigo que diz que nós teríamos um presidente. Sublinhe de azul o artigo que fala sobre a duração do mandato. E pente de amarelo o artigo que menciona qual seria o nome dado às antigas províncias. Tá? Quem tinha direito de voto de acordo com a Constituição? Quem é que tinha? Então vamos lá. Na página 150, continuando. Quem podia votar? Vamos ver o que mudou entre a Constituição de 1824 e 1891 em relação ao voto. Idade mínima para votar, 25 anos, depois 21. Renda mínima, gente, renda mínima. 200 mil réis por ano. Não era necessário. Quem não podia votar? Membros da igrejas, ex-escravizados e criminosos. Quem não podia votar? Membros da igreja, mendigos, analfabetos e alguns soldados. Teve uma melhora ainda, mas nem tanto, né? Ao comparar os dois quadros, percebemos que há algumas mudanças em relação a quem podia ou não votar. Repare que na Constituição de 1824, quanto na Constituição de 1891, as mulheres não eram mencionadas. Exatamente. As mulheres não votavam. O que será que isso quer dizer? Será que elas podiam votar? Não, elas não podiam. Sabe por quê? A resposta tem a ver com a maneira de pensar daquela época, entre o final do século XIX, 1801 e 1900, o início do século XX, 1901 a 2000, predominava a ideia de que as mulheres eram inferiores aos homens e por isso tinham de ser dependentes de seus pais e maridos. Logo, se uma grande parte das mulheres não decidia sobre sua própria vida, tampouco suas opiniões políticas eram ouvidas e respeitadas na hora do voto, independentemente delas serem ricas ou pobres. Mas isso não significa que elas não tinham opinião.
que não se manifestavam e que não lutavam. Então, olha só, gente, durante a maior parte da história, as mulheres eram nada. Aqui ao lado nós temos a Madame Lespinasse ao embarcar em um automóvel usando uma saia calção em 1911. O modo de vestir das mulheres e as novas tendências da moda podiam, por exemplo, provocar indignações, a ser alvo de críticas, como aconteceu com essa vestimenta considerada vulgar, por marcar demais as formas femininas. Gente, era uma questão de que as mulheres elas não podiam fazer nada daquilo que elas quisessem fazer, só aquilo que os homens mandavam. E, infelizmente, se formos pensarmos com essa nossa herança da história, ainda hoje temos ainda muitas coisas a conquistar. Outra mudança entre as duas constituições foi o fim da exigência da renda mínima para votar. Será que com isso o direito de voto foi ampliado? Bem, para responder esta questão, temos que olhar para quem não podia votar. Observe que os analfabetos também eram proibidos de votar. E quem era analfabeto no Brasil? A maior parte da população. Só quem era alfabetizado? Ricos. Só para você ter uma ideia, na primeira eleição direta para presidente da República, que ocorreu em 1894, apenas 2% da população brasileira teve o direito de votar. De acordo com a Constituição de 1891, o governo não tinha, como tem hoje, o dever de garantir a educação para a população brasileira. Por isso, por exemplo, aprender a ler, escrever e a contar em geral, era preciso pagar professores particulares. Desta forma, só tinha acesso à educação quem podia pagar por ela, o que na época era um número muito pequeno de pessoas, tá? Lembra que eu sempre falei para vocês que vocês são privilegiados de estarem numa escola particular? Sim, são, né? Porque vocês têm uma atenção muito maior do que quem está na escola pública. Não que isso seja certo, tá? Não que isso seja certo. Porém, pensa nessa época que os valores eram muito mais altos do que hoje, tá? As pessoas não tinham essa possibilidade de estar na escola pública. E por que os analfabetos eram proibidos de votar? Porque outra característica do modo de pensar de fins do século XIX e do século XX era que somente as pessoas com conhecimento adquirido por meio de educação eram capazes de participar da política e contribuir nas decisões sobre o futuro da nação. Então, ao lado nós temos um vendedor de doces afro-brasileiro, né? Isso não muda ainda hoje o nosso aspecto, não muda ainda hoje o que nós vemos nas ruas de São Paulo, né, do Brasil. Mas nós temos aí um afro-brasileiro, que era parte dessa população social analfabeta, né? Ou ele poderia até ser ex-escravo, né? Está escrito na Constituição que os ex-escravos não poderiam votar, tá? Então, atividades. A Constituição de 1981 ampliou a participação da população brasileira na política, pois incluiu a exigência da renda mínima para votar. E com isso todos os brasileiros, todos os brasileiros passaram a ter o direito de voto. Essa afirmação é correta? Justifique sua resposta. É correto dizer que todo mundo podia votar? Então, gente, eu vou encerrando aqui. Beijinhos e até mais. Então, como complemento aí, gente, o fim da monarquia foi a instituição da república no Brasil, né? Ela trouxe uma série de transformações no modo como era realizada a política. Uma delas foi a utilização do voto como forma de participação política de parte da população. Hoje a escolha do candidato de sua preferência é um direito de todo cidadão, mas nem sempre esse direito foi garantido a toda a população, certo? A gente vê, né, também que
As coisas foram muito diferentes daquilo que imaginávamos, certo? Então a gente vai falar um pouquinho agora também, ó, do Rio de Janeiro e a República. A República não produziu correntes ideológicas próprias ou novas visões estéticas, mas por um momento houve um abrir de janelas por onde circulavam mais livremente ideias que antes se continham no recatado mundo imperial, tá? Isso quer dizer que diante de tudo isso que aconteceu, algumas coisas foram sendo conquistadas. Descendo um pouco a escala social, intelectuais de classe médica, artesãos qualificados como os gráficos, viram sua possibilidade de intervir na política através de propostas de natureza socialista, né? Então, eles queriam propostas iguais para todos. Lançaram jornais de propaganda e tentaram formar organizações que pudessem traduzir em ação concreta seus princípios, né? Então, eles começaram a criar fontes para que a gente pudesse, para que pudéssemos, né, chegar onde estamos, né? Mais difícil de avaliar o impacto da proclamação do novo regime a nível das mentalidades, né, do que aquilo que as pessoas pensavam. Entre as elites houve uma dúvida e a sensação geral de libertação que atingiu não só o mundo das ideias, mas também dos sentimentos e das atitudes, né? Então, assim, a elite total não mais mandava no nosso Brasil. Não há estudo sobre esse ponto, mas não seria exagerado dizer a saída da figura austera e patriarcal do velho imperador, que imprimia forte marca em toda a elite política e mesmo em setores mais amplos da população, significou a emancipação do que seriam simbologicamente seus filhos. A mudança parece ter sido importante, sobretudo do que se refere a padrões de moral e de honestidade, tá? Esse trecho aí, né, saiu do livro Os Bestializados, tá? Do José Murilo de Carvalho. Então eles nos mostram aí, né, uma visão do que foi, né, essa república, né, de que as pessoas, algumas pessoas de parte do nosso país conseguiram votar e começar a cultivar o legado que temos hoje, tá bom? Beijinhos, gente, e até mais.